Olá, pessoal. Janeiro de 2021, o Brasil viveu e assistiu, né, tudo que tem se passado com a pandemia do coronavírus, em especial em Manaus, que foi um caos, né, que ocorreu em Manaus. E o Grupo Sene, por sua vez, uma empresa que é líder aí de mercado no home care, ao ver aquela situação que se encontrava em Manaus, as operadoras de plano de saúde, que já são clientes, né, no Brasil inteiro, aí, do Grupo Sene, começaram a acionar se a Sene teria esse suporte para a deshospitalização dos pacientes lá em Manaus. E fizemos uma ação denominada SOS Manaus. Foi uma ação assim que mobilizou a empresa inteira, o grupo inteiro, Rio Preto, todos os polos. Foi uma ação muito emocionante de se ver, de se viver, como várias partes do grupo, de A a Z ali, se movimentou para que isso acontecesse e a Sene pudesse ir até Manaus e dar todo esse respaldo, esse atendimento necessário às operadoras, aos pacientes que tanto precisavam da nossa ajuda, da nossa presença naquele momento, né? E o Evilânio, que é enfermeiro do Grupo Sene, ele trabalha na unidade do Nordeste, lá em Fortaleza, e o Evilânio, ele foi o enfermeiro que esteve presente na ação SOS Manaus, né, Evilânio? E eu convidei aqui para ele compartilhar com a gente como que foi essa experiência, essa vivência, esse trabalho, como que ele encontrou tudo lá, como que foi essa história, que eu tenho certeza que é uma história que já faz parte aí de um capítulo da sua vida. Obrigada, Com Evilânio. certeza. Eu que agradeço pela oportunidade, Marcelo. Olá a todos. Como já fui muito bem apresentado, meu nome é Evilânio, sou um dos enfermeiros do Grupo Sene. Atualmente estou desempenhando minhas habilidades no Polo Nordeste, aqui em Fortaleza. E uma vez que eu fui convidado, então, para estar me dirigindo à cidade de Manaus, para dar essa assistência, eu de ímpeto aceitei, Marcela, porque próximo de terminar a minha graduação, eu prometi para mim mesmo que eu seria o enfermeiro que eu gostaria de ter. Então, por conta disso, eu automaticamente, quando recebi o convite, eu aceitei e fui para essa jornada que eu sabia que seria um ganho, uma soma enorme para mim, tanto enquanto profissional, assim como também como pessoa. E aí você recebeu esse convite, de pronto foi, e rapidamente ali, já junto com essa mobilização aí toda com o grupo, já decolou para Manaus. Sim, sim, eu ressalto que eu estava em rota, inclusive, né, quando eu recebi a ligação da minha gerência local, e quando fui convidado, então, aí, né, aceitei, e automaticamente toda a equipe já foi providenciando a minha viagem, para que eu pudesse, então, chegar e já me deslocar para Manaus com aquilo que a gente precisava. E Uma é observação importante frisar que, além da sua ida, todo o suporte, né, importante. de medicamentos, de materiais, porque era o básico, né, para conseguir chegar lá. É exatamente isso. Uma vez, quando eu fui convidado, toda a minha equipe aqui local já começou a trabalhar em detrimento da minha ida. Isso em solicitações, em preparar os equipamentos de proteção individual que eu iria utilizar, tanto para a minha proteção como para a proteção dos pacientes que eu iria atender. A questão da viagem em si, reservas para carro e todos os outros pormenores que são necessários para que a viagem seja é, tranquila, para que a gente possa também fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer de forma segura, de forma tranquila e, acima de tudo, de forma segura e responsável. E aí, a sua chegada lá, você compartilhou comigo um pouco antes, que logo que você chegou no aeroporto, você já lhe deu alguma situação assim inusitada, né? Sim, sim, foi bom de se viver. Quando eu cheguei no aeroporto, eu me dirigi, então, para pegar em uma empresa de locação de carro local, o carro que a empresa tinha reservado para mim. E aí, quando cheguei ali, me identifiquei, pediram um documento com foto, eu entreguei minha carteira do Corém. E aí, quando ela pegou, a atendente pegou a minha carteira do Corém e disse, nossa, você é enfermeiro? Eu disse, sou sim. E ela disse, nossa, deve estar sendo muito difícil para vocês esses dias aqui, né? E aí eu falei, disse, ainda não sei, porque eu sou do Ceará, vim para cá para dar um suporte, vim para trazer concentradores de oxigênio.
essa foi a palavra final precisa para que ela pudesse cair em lágrimas, começou a chorar compulsivamente na minha frente. E chorando, chorando, e eu perguntei o que é que estava acontecendo, e ela chamou uma segunda pessoa para me atender, porque de tão emocionada que ela ficou. E aí, quando essa segunda pessoa chegou, que eu falei que sou enfermeiro, que tinha vindo trazer uns concentradores, que estava atrás de um carro que já tinha sido reservado, essa também começou a chorar, e as duas começaram a me agradecer muito, dizer que estavam bastante emocionadas, porque não somente eu, mas também outras pessoas já tinham se mobilizado para ajudar a cidade, e o que elas poderiam fazer, estariam inclusive fazendo, né, me ofereceram inclusive um carro melhor do que aquele que eu precisava, para que eu pudesse ter uma agilidade melhor na cidade naqueles dias que eu estava lá, e aí eu iniciei então minha jornada. Quando eu cheguei, eu senti, eu vivi eu tive essa primeira vivência, né, eu me deparei com a realidade de que o estado de fato estava caótico. E aí, né, me preparei com tudo aquilo que eu precisava e fui, então, ao primeiro paciente. E foi uma emoção imensurável de falar, foi chegar em uma casa, essa casa tem uma pessoa que estava em um quarto usando um cilindro de oxigênio, e essa pessoa já precisava de uma quantidade maior por causa do desconforto que ela estava, mas estava se usando menos porque uma vez que acabasse aquele oxigênio daquele cilindro, já não tinha mais local para fazer uma recarga, e aí essa pessoa usando uma quantidade menor do que o que eu deveria para que pudesse ter pelo menos um pouco mais de vida, uma vez que todas as portas de hospitais estavam fechadas porque o sistema já estava em colapso. Então, chegar naquela casa com um paciente naquela situação em um quarto, a família no outro quarto, chorando, né, sabendo que não tinha-se mais o que fazer, em um ponto ao qual não era mais a questão financeira que importava, mas era o sistema em si. Foi emocionante, eu me emocionei bastante, chorei, inclusive, em um canto mais reservado, mas logo em seguida eu trouxe o concentrador, expliquei para elas, né, que foi exatamente para isso também que eu fui, para levar esse suporte. E aí quando eu expliquei que esse concentrador era um equipamento que pegava o ar do ambiente, filtrava, ofertava para o paciente, não precisaria de recarga, a mulher ficou bastante emocionada, a esposa dele ficou muito emocionada, começou a chorar outra vez, e aí eu dei todas as orientações precisas, entrei em contato com a central de urgência, estabilizamos o paciente clinicamente, e aí depois eu saí daquela casa, deixando os nossos canais de atendimento, né, para que ela se sentisse também acolhida quando assim eu precisasse, e sair daquela casa com muito, mas muito obrigado. E eu senti, então, assim, em mim, enquanto profissional, eu me senti muito útil e me senti muito contente pelo aquilo que eu estava fazendo. Você foi a esperança, né, de uma família, de um paciente, de uma família. Você foi a verdadeira, assim, esperança que chegou até o lar deles, né, Evilânio? Sim, sim. Não, ainda são dias difíceis lá em Manaus, né? A Sim. gente, infelizmente, ainda está acompanhando aí na mídia que, infelizmente, ainda está um pouco caótico, né? Essa situação ainda tende a permanecer ainda por um pouco de tempo. Mas sair daquela casa com essa sensação e saber que pelo menos uma vida a gente pode tocar já é impagável, na verdade. Foi incrível. Bom, e aí em Manaus você ficou por 9 dias, né? Por Exatamente, aproximadamente 9 nove dias. dias, além desse paciente que você chegou como uma luz de esperança imediatamente, já dando esse conforto, né? Sendo essa esperança, essa luz para a família. Você atendeu outros pacientes, né? Porque aí Sim, as sim. operadoras foram passando, deshospitalizando, ou como você também comentou antes comigo, não era nem mais o deshospitalizar, é o pré-hospitalizar, né? Como que estava a Exatamente. situação? Porque quando a gente fala em home care, às vezes a gente pensa logo na deshospitalização, Sim, mas por conta do caos que estava estabelecido, a gente já não uma estava trabalhando pandemia, num tanto com a caos desse. deshospitalização, a gente estava trabalhando com a tentativa de não hospitalizar, né? Uhum. Então, tudo aquilo que a gente poderia fazer
no domicílio, em serviço de home care, para que esse paciente não se agravasse, para não precisar de uma hospitalização, era isso que a gente estava fazendo na casa. Não só a deshospitalização, Não como, né, somente, já o exatamente. habituado, mas ali no meio dessa pandemia, nesse caos, a pré-hospitalização, porque como você comentou, muitos hospitais, e isso independente, particular, público, né, o caos foi Até horizontal, foi porque, para todos os lados, exato, estavam de portas indiferente, fechadas. exatamente, indiferente do se era público ou era privado, nesse período o sistema já estava totalmente em colapso, totalmente, Sim. pessoas em corredores, é, é, a gente acompanhou alguns dias atrás, né, antes da minha ida, inclusive, hospitais acabarem os oxigênios, não ter mais de forma alguma, pessoas irem a óbito por conta disso, né, e a partir daí, então, o Brasil inteiro se mobilizou para que, então, pudesse ter recursos que fossem disponibilizados para aquele local, né, então, ver esse cenário, fazer alguma coisa para que essas pessoas pudessem ficar em segurança em casa, foi, sem sombra de dúvida, uma experiência que, para mim, foi bastante louvável e que eu vou levar para o resto da minha vida, que foi um crescimento enorme profissional e também foi uma realização e foi um crescimento pessoal. Uhum. A enfermagem é o cuidar, né? Então você já exerce, né? Você, todos os nossos enfermeiros aqui no grupo, no dia a dia, mas se confrontando aí com essa realidade, você viu ao pé da letra, né? Sim, sim, com certeza. Quando a gente fala em cuidar, a gente tem que cuidar de forma holística. A gente vê muito essa palavra, esse termo, esse cuidar holístico, que é se cuidar como um todo. E ali a gente Uhum. teve que cuidar não somente de pessoas que estavam com desconforto respiratório, sabe, Marcela? Eu vi vários pacientes com cerca de 50% a 75% do pulmão comprometido. E aquelas pessoas estarem em casa, né, por mais que tivessem os equipamentos como nós ofertamos para vários deles, né, mas estarem com a incerteza, eram pessoas que estavam muito ansiosas, então a gente precisava de fazer essa abordagem tanto com o paciente, assim como também com a família, acolher todos eles. Então, foi um cuidado holístico não somente para o paciente, mas também para todos os familiares que estavam à sua volta, que não deixam de se preocupar e de medir esforços, né, para que as coisas pudessem acontecer da melhor forma e com segurança para aquele seu ente querido. Com certeza, é muito louvável, né? Sem dúvida. Você chegou até a comentar que as próprias operadoras às vezes te mandavam mensagem que elas estavam orando por você. Sim, Assim, sim, foi foi. uma coisa tão macro, né? Essa sua ida essa esperança foi tão gigante que chegou nessa situação. Eu vi várias mensagens do tipo, por favor, faça com que essa mensagem seja vista por Evilânio. Eu estou orando por ele. Eu estou rezando por ele. Ele está em nossas orações. Nós estamos torcendo para que tudo dê certo. E não somente as operadoras, né? Marcelo, eu quero deixar aqui Sim, bem sim. registrado que em todo esse período que eu estive lá, né, toda a equipe do Grupo Sene, a equipe da avaliação, a minha equipe local aqui em Fortaleza, todos estavam atrás de mim, né, me dando um grande respaldo para que tudo pudesse ser feito da melhor forma possível. Né, eu não posso deixar de mencionar, né, essas pessoas, não vou citá-las porque são várias, né, o grupo é enorme, Uhum. mas eu fui simplesmente quem foi à frente, mas existia todo um trabalho, toda uma equipe que ficou por trás, se esforçando para que tudo isso desse certo. E nós todos aqui somos vitoriosos. Esse mérito não é meu somente, que fui para lá enquanto representante, mas também de todos os outros que estavam atrás de mim, Sim. fazendo com que esse trabalho de fato desse certo. E deu, né? E foi incrível. Com certeza. E Vilânio, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, pela sua ida, parabéns para toda a sua equipe aí do Polo Nordeste. Vocês foram incríveis e eu tenho certeza que, assim como o Polo Nordeste, todos os nossos polos aí do Grupo Ceni no Brasil todo, se houver outro chamado desse, mesmo que seja para do dia para a noite, vocês vão com um sorriso no rosto, com o coração cheio. Afinal, dentro do juramento aí, né, da saúde, da enfermagem, dos técnicos, dos médicos, isso prevalece, né? Com certeza, com certeza. Nós não podemos dar para trás, nós não podemos recuar, a gente tem que prosseguir.
né? Foi para isso que a gente estudou, foi para isso que a gente se preparou, e a gente tem que seguir em frente e fazer com que as coisas de fato aconteçam. Partindo então aí para o final, né, eu queria somente agradecer a todos que fazem parte do grupo, a todos que estiveram por trás de mim, me ajudando, a todos que estavam disponíveis, indiferentemente da hora que eu precisava para ligar. A equipe ela foi muito essencial nesse trabalho. Eu ressalto outra vez que esse êxito, esse sucesso não é meu somente, é de toda uma equipe, e é para eles que eu quero agradecer, né? Eu dedico aí esses 8 pacientes que ficaram lá, novos, ao êxito do trabalho de todo um conjunto de pessoas das mais variadas áreas para que pudesse dar certo, né? Eu quero ressaltar que foi, de fato, assim, uma força-tarefa, né, por setor de avaliação e por outros setores, para que toda a logística necessária chegasse naquela cidade. A gente sabe que foi necessário fazer vários acordos, vários trâmites, né, correr de fato da noite para o dia para que as coisas pudessem acontecer, né, e a gente deixou lá uma quantidade considerável de cilindros para nos dar uma segurança para esses pacientes que nós já tínhamos, inclusive, implantados lá, assim como também para esses novos que chegaram, e não somente os cilindros e concentradores que nós conseguimos, mas também aparelhos, né, BIPAP, para que a gente pudesse, de fato, ofertar tudo aquilo que aquele paciente clinicamente precisaria para a sua melhora. Uhum. Quando a pessoa vê, às vezes, o trabalho do home care, ela não faz ideia da estrutura que existe por trás, né? Assim, do multiprofissional que é envolvido com isso no dia a dia, né? Mesmo num paciente que está aqui próximo e para uma ida, né? Para uma missão. A gente até chama aqui internamente, né? Como uma missão SOS Manaus. A gente denominou dessa forma. O SOS Manaus, e envolve equipes de todos os setores, logística, compra, administrativo, além de toda a turma da saúde, né? Enfim, é uma estrutura imensa e o grupo foi muito pronto, né? A nossa presidente Sueli Kaiser tem muito disso, e essa garra aí com ela, e transmite aí para toda a equipe, para vocês, para nós, e faz isso acontecer. Bom, mais uma vez. Inclusive, é uma das visões, né? A gente chegar aos lugares onde ninguém chega. Exatamente. Né? Um desses é o foco, né, do Grupo Sene. Né? Então, assim, eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade para agradecer, em nome da dona Sueli, a toda a equipe. Né? Eu quero agradecer a dona Sueli enquanto responsável e mentora de tudo isso. Né? Dizer que foi uma experiência, para mim, fantástica, que eu estou aberta a novas experiências, inclusive. Acho que essas experiências, Marcela, elas só vêm a somar. Sim. E a gente consegue sair delas muito melhor da forma como a gente entrou nelas. Acho que a gente melhora como profissional, melhora como gente. A gente começar a ver o outro nas suas vulnerabilidades, saber que a gente pode fazer mais, certamente não tem preço, né? Nós. É verdade. Com certeza. Milano, obrigado. Assim, várias vezes eu falei com você hoje, a gente preparou a pauta. Vou confessar que eu me emocionei várias vezes escutando a sua história aqui desse lado. E mais uma vez quero parabenizar você e a sua equipe. Todos aí da linha de frente, vocês são os verdadeiros heróis. Obrigada e até a nossa próxima missão. Eu que agradeço. Até.